ela apresentou sua filha Lilia, dizendo que esperava que pudessem ser amigas, por serem da mesma idade. O garoto acenou para ela. O coração de Lilia pulou ao ver o dragão, enquanto ela perguntava se poderia acariciar o animal. Vincent perguntou a amigo: e se destruíssemos a casa dele? O homem lembrou que ele e seu filho estavam prestes a lutar. O dono da casa congelou com um sorriso suave. Ele perguntou, confuso, sobre o sparring ao lado da Ele murmurou que eles realmente estavam fazendo isso. O pai e o filho estavam no gramado, fora da casa. Ray e Arthur estavam aquecendo os braços. Duas mulheres conversavam nos degraus. Lilia e Ellie brincavam com o dragão. Tabitha puxou o braço do marido. Quando ele perguntou a Alice se o marido dela realmente se importasse com o filho, estando em um estágio levemente vermelho, a mulher à frente disse que também estava surpresa. Arthur sempre foi um aprendiz rápido, e ele não tinha motivo para mentir. Vincent cruzou os braços, perguntando se ele deveria acreditar realmente que uma criança de 8 anos não só despertou, mas também passou por 3 etapas. Ele observou que até mesmo esse gênio Snab, aceito na academia, apenas alcançou o estágio vermelho escuro. E eles geralmente tinham 11 ou 12 Olhando anos. para Eles, o garoto pensou, era não melhor dizer que estava na luz. Estágio vermelho por não conseguir treinar seu núcleo, devido à assimilação bestial. Ray deu um passo e apertou o punho, perguntando se o filho estava preparado para o fato de que o pai não era mais o homem que era. Arthur estendeu o punho, afirmando que era o dobro. Ele se afastou, ele desapareceu do olhar do pai. O garoto ergueu o punho. O homem bloqueou o soco. Ele sorriu, dizendo que precisaria esforçar-se mais. O homem de cabelo castanho chutou o braço. Ele acertou, o protagonista tentou acertar com o cotovelo. Ray agarrou o braço dele, puxando a criança para si. Arthur arremessou e a garoou pela camisa. Então, chutou-lhe a perna. Ele começou a jogar o homem sobre si mesmo. Ele tocou o chão e pulou para trás. O garoto sorriu e perguntou o que ele achava agora. Ray acenou com a mão, dizendo que estava bom. E ele o surpreendeu. Ele espalhou os braços e disse que agora seria sério. Ele socou os punhos, acendendo-os com fogo. E o homem disse que era um truquezinho. Ele aprendeu após romper para o escuro. Estágio laranja. Ele pediu para não dizer que não o avisou. Ao mostrar os elementos, explicou-se que magos, desde o despertar, sempre tiveram poder em relação aos elementos com os quais eles tinham afinidade. E, geralmente, os pais procuram um treinador para o filho descobrir qual caminho orientá-los, ao mostrarem os diversos lutadores. Disse-se que neste mundo, os magos tinham vantagem inata, podiam manifestar e manipular os elementos. Eles tinham afinidade observando as chamas na mão do pai. Arthur Musin, amplificadores, teve uma afinidade muito pior com os elementos. E, de fato, os elementos só se manifestaram quando ultrapassaram um certo limite.
ele anotou mentalmente que seu pai, quem treinou duro desde cedo, mas não tinha treinamento especial, levou tempo para atingir o estágio de cor laranja profunda, transformar o uso explosivo de mana em verdadeiro fogo. Imaginando a batalha, o garoto observou que no mundo de onde veio, os elementos não eram predeterminados desde o nascimento, e todos escolheram seu próprio caminho de desenvolvimento. O inimigo correu para o guerreiro. O guerreiro o chutou. Dizia-se que o talento desempenhava um papel importante, mas o trabalho duro também era importante. Ninguém era limitado pela afinidade. O guerreiro atravessou o oponente, enquanto o homem e a mulher sentados com rostos surpresos. Arthur anotou mentalmente que para ele, quem tinha vantagem desde o nascimento, tudo levou a isso. Ele disse que aprendeu um truque ou dois. Relâmpagos craquearam sob seus pés. O homem ruivo controlava a eletricidade. Com um sorriso, disse-lhe para tentar não ficar muito surpreso. O relâmpago brilhou intensamente. Vincent, com cara de surpresa, sussurrou que Arthur era um devasso. Ray sorriu, apertando os punhos. O garoto correu e se aproximou do pai. O protagonista esquivou-se do golpe. O homem sorriu satisfeito. Ele chutou o mágico, pulou para o lado e correu novamente. Ele acertou o pai. Acertou uma Arthur e explosão. Ray ergueram os punhos ao mesmo tempo. Houve uma grande explosão, brilhante. Pessoas se viraram surpresas com o barulho. O homem foi atirado às árvores. Ele deu um passo quando uma folha caiu. Ray saltou em cima do filho. O homem de cabelo castanho bloqueou. Ele estendeu os braços, enviando raios. Seu pai tentou atacá-lo. Eletricidade tocou seu rosto. O homem desviou os punhais de fogo. O garoto evitou com sucesso a enxurrada de golpes. Um deles acoriçou-lhe a bochecha. O protagonista sorriu, acreditando que isso é esperado de seu pai. Seus golpes estavam ficando mais precisos. E ele atacou dessa forma que seu pai não conseguia se aproximar dele. Arthur desceu. Seu punho congelou no queixo do pai. E o joelho de Ray estava em sua espinha. As mulheres e crianças congelaram em antecipação. Vincent ficou surpreso, com o rosto desfigurado. Sylviane cansada, o filho e o pai congelaram. O homem sorriu, e o moreno fez o mesmo. Ray começou a rir alto. Ele abraçou a criança e perguntou se este era realmente o truque que ele aprendeu, lembrando do treinamento com o ancião. O garoto percebeu que, é claro, ele, um deviante alta afinidade com raios, ainda tinha espaço para crescer. Ele criou flocos de neve com a mão. Diziam que o seu gelo era instável e ele não dominava som nem gravidade. Seus olhos se alargaram. O velho deu-lhe um forte tapa na cara. O protagonista sorriu, pensando que, afinal, foi bom vangloriar-se aos pais. Retornando à família, Ray perguntou quando e como ele aprendeu isso e o que mais ele poderia fazer. Arthur disse que não faz muito tempo e ele ainda não consegue controlá-lo bem e que ele não consegue fazer mais nada.
Ellie perguntou ao pai se ele estava bem. E Alice pediu que ela não corresse. Vincent penteou o cabelo, sussurrando que precisava de uma bebida. Tabitha estava com sua filha, dizendo que este é uma criança extraordinária. Lilia, caminhando com seus pais, olhou para a família Leywind. Vincent colocou a xícara na mesa. Ele apontou com o dedo e perguntou se ele Qual entendia. futuro o filho tem? Ray acariciou a cabeça do filho e disse que sabia desde que acordou. Ele tinha apenas 3 anos. Tabitha, chocada, olhou para a mãe e perguntou novamente. Ela contou como ele explodiu boa parte da casa. O pai riu e disse que os tempos eram bons. Vincent segurou a cabeça de repente. Ele bateu com força na mesa. Propôs matricular Arthur na Academia Sirius. O herói olhou para o homem, intrigado. Que tipo de academia era essa? Seu pai segurava sua filha nos braços e disse que tinha apenas 8 anos e a academia era a mais prestigiada do continente. Tabitha apoiou-se na mão e disse que seria lucrativo patrocinar Arthur, considerando seu talento. Então, não precisam se preocupar com a mensalidade. Alice ergueu a mão e disseram que não podiam pedir isso. Depois de tudo o que fizeram por eles, especialmente que ele tinha apenas 8 anos. Vincent sorriu e disse ter conexões com o diretor da academia. Ele poderia falar com ela. O herói pousou o garfo e pediu desculpas. Ele olhou para os adultos se poderia falar algo. Vendo como isso afetaria seu futuro. Era noite, velas acesas na casa. A empregada limpava a mesa. A filha de Ray e Alice dormia. Os pais estavam ao lado de Arthur. E eles não podiam acreditar que ele estava ao lado deles. Ele cresceu para ser um belo garoto. O pai olhou para ele e disse que, mesmo depois de descobrirem que ele era um deviant, capaz de se tornar um dos magos mais poderosos, ainda era o filho deles. A mãe pegou na mão do marido. Ela sorriu e concordou. A mulher desviou o olhar e disse: provavelmente ele era muito velho para a mãe. Beijá-lo antes de dormir. O garoto se afastou, exalou e beijou a mãe no rosto. Ele deitou na cama e disse que o sentia falta. Alice virou e disse que amanhã eles iriam fazer compras. Ela e sua irmã precisavam de roupas novas e seria uma boa razão para se aproximar. Ray o olhou e pediu-lhe para não guardar pelo rancor que contra Vincent aconteceu antes. Arthur olhou para os adultos e disse que, com todo respeito, ele cruzou as mãos na mesa e disse que acabara de se reunir com sua família e queria passar um tempo com eles. Antes de decidir se Digza, Los, novamente, o garoto levantou-se da mesa e disse: ele estava mais cansado do que imaginava após o treino. Ele pediu desculpas e saiu da sala de jantar. Lilia o viu sair. Arthur caminhou pelo corredor. Ele olhou para a esquerda e depois para a direita. Uma garota surgiu atrás dele e disse que, se ele fosse lá, ele acabaria em um dos porões deles. Ela apontou à frente e disse conhecer um lugar melhor. Depois de um tempo, William levantou a mão e saudou a todos.
Ela sorria amplamente. A senhora enrugada cruzou as mãos e perguntou se ele era o cara que queimou metade do gramado. Ela se esforçou tanto que ele pediu desculpas. O homem disse para ele ignorá-lo. Todos sentaram-se à mesa. Arthur olhou para a garota e pensou que ela havia sido calada antes. Aparentemente, este era seu verdadeiro estado. Lilia pegou o garfo e a faca e perguntou se restava carne de pato. A senhora colocou o prato e pediu que ela fosse cuidadosa. Quando a mãe dela começou a desconfiar, desde que ela engordou, a garota começou a comer e pediu a Maria que não dissesse nada, sendo ela uma menina saudável e em crescimento. Todos ao redor estavam sorrindo. A garota sussurrou ao herói: "A senhora costuma entrar escondida aqui. Quando ela está estressada." Lilia comeu o pato e disse isso por causa do comentário. Ela pede para guardarem a barriga de porco para a próxima vez. O homem, sem abrir os olhos, disse que, Senhor, o grande desejo dos pais é que a filha desperte como maga, apesar de cada um deles ser maravilhado. Arthur olhou para a garota, ao ser informado que Lilia também queria ser maga. Mas ela ainda sentia muita pressão. A garota comeu com apetite. O garoto sorriu, olhando para os pais, e disse que a família Auster eram pessoas boas. Quem só queria o melhor, seus pais sorriram. Alice fechou a porta e disse a Julie boa noite. Chegou a manhã, Sylvie lambeu o herói. Ele a pegou e disse que estava acordado. Ele olhou para frente e se perguntou como estava Tess. De repente, o rosto dele se desfigurou com o cheiro que inalou. Arthur carregou o animal. E ele não seria o único a tomar banho. Hoje, ele levou o bebê à água. Ele gritou depois de um tempo. O garoto se vestia e disse que tudo não era tão ruim. Havia um bater na porta. A irmã dele, Ellie, estava em frente a ele. Ela disse que a mãe pediu para acordá-lo. O herói ajoelhou-se e pediu para ela levá-lo à mãe. Os meninos correram. Havia um burburinho no mercado. Arthur caminhou à frente e perguntou se era a cidade de Ciras. Ele olhou pela janela da loja. Pessoas falavam dentro. O garoto virou e perguntou o que estavam vendendo. Ele foi informado que as pequenas bolas eram chamadas de couro de animais. Estes são núcleos mágicos de bestas de mana, que podem aumentar sua força. Embora os efeitos de cada coroa possam variar muito, gastando centenas de ouro, você pode sentir a emoção e, se você tiver sorte, um deles pode conter a vontade de uma besta. Arthur a olhou surpreso e achou que estava com a vontade própria de uma besta. A mulher disse que sua casa de leilões recebe muitos corações de bestas e até crias de monstrinhos. Ele pode examiná-los mais de perto. O garoto agradeceu. Lilia o empurrou para trás e disse: ela queria levá-lo a um lugar. Depois de um tempo, o barbeiro clicou suas tesouras. O garoto olhou para a mãe com lágrimas e perguntou se era realmente necessário. Ela respondeu que o cabelo dele era terrível. O barbeiro pegou Arthur pela cabeça e disse que faria dela o seu sol. Ele esticou a língua e disse
que este garoto era uma joia impecável. O herói foi despedaçado por um grito do fundo do seu ser. Depois de um tempo, as meninas olharam para Arthur e disse que ele parecia perfeito. O garoto ficou envergonhado. Ellie colocou o punho no rosto e disse que agora era bom o suficiente para ser seu irmão. Saíram da barbearia. Alice disse finalmente que ele parecia uma pessoa civilizada. Caminharam sobre a ponte. Arthur olhou para um grupo de pessoas. Lilia olhou para frente e disseram que eram alunos da Academia Zirus. Ela encostou-se na grade e disse que, tendo a oportunidade de usar este uniforme, um símbolo que confere status, o garoto disse que eles pareciam idiotas para ele. A garota fechou os olhos e disse: aqui estão. Considerados quase uma família real. Alice se aproximou e perguntou sobre o que estavam falando. Lily respondeu que estavam falando sobre a academia. O herói galopou, as senhoras sorriram. Disse que costuma ser calmo e maduro. Foi até bom vê-lo tão animado, especialmente após o espetáculo de ontem. Todas as meninas franziram, lembrando de ontem. A porta abriu e a campainha tocou. Arthur entrou na loja, radiante. Diante dele, uma loja de armas. O homem ajeitou o cabelo. O homem disse que estava olhando para armas perigosas. Outro disse que não era lugar para crianças e pediu que ele saísse. Herr sorriu e disse que não parecia as espadas de brinquedo que ele tinha em casa. Ele tentou tocar no ombro do herói. O cara afastou a mão dele. Ele foi para a saída e disse que sabia muito bem o que era uma espada e pediu desculpas por atrapalhar. O homem o deteve e perguntou: que tipo de lar criou um garoto tão rude? Uma mulher entrou na loja. Ela disse para ele tirar as mãos do filho. O homem franziu e perguntou se ela sabia o que estava fazendo. Seu nome era Agastus, de repente. O rosto dele se desfigurou com um choque. Tabita o olhou e perguntou se ele realmente queria que ela o proibisse e sua família da participação na leilão de sua casa. O homem ajoelhou-se e pediu desculpas. Arthur sorriu e agradeceu por sua ajuda. A mulher sorriu e disse: ela temia o que ele faria com o homem. O estranho os olhou sombriamente. Sylvie sorriu e correu ao lado. A noite chegou, as mães e crianças voltaram à mansão. Vincent ergueu a mão e disseram que haviam voltado finalmente. Ele sorriu e chamou Arthur, dizendo que havia pessoas que ele queria que ele conhecesse. O garoto olhou surpreso para a velha. Quem disse que lhe contaram muito sobre ele? Ela se apresentou como Cynthia Goodsky, a diretora da academia. A Academia Cyrus é uma instituição. É considerado um santuário para qualquer potencial noivo. Quem tem nascimento nobre e talento para entrar. É um terreno fértil para célebres estudiosos. Membros da guilda, líderes da guarda real e qualquer poder militar. Qualquer um que tenha deixado sua marca neste mundo. Seus laços com a Academia Cyrus. Essa era a reputação da escola. Um titã imbatível em comparação com as inúmeras outras academias espalhados pelo continente. E à frente
de tudo isso estava um renomado diretor. Arthur olhou para a senhora e ela para ele. Todos olharam para eles. Cynthia estendeu a mão. Ela disse estar feliz por finalmente conhecê-lo. O garoto olhou para a mão dela e se perguntou se deveria beijá-la ou apertá-la. O garoto estendeu a mão e disse: "Também foi bom conhecê-lo." Sua mãe o prendeu ao chão. Ela pediu desculpas pelo comportamento rude do filho. Ela disse que ele acabara de chegar em casa. Ela era desconhecida com costumes formais. Arthur franziu o rosto. Ele esperava que não demorasse muito. Ele não comia há horas. A diretora ergueu a mão e disse que estava tudo bem. Se algo foi implícito, de sua parte, intrometer-se a essa hora tardia. Ela apontou para Vincent e disse: ela não pôde recusar o pedido dele. Depois de toda a sua enorme contribuição, ele retrucou, ele só estava ajudando na academia, que ele esperava que sua Lily um dia frequentasse. A garota franziu o senho, se afastou. A senhora idosa se aproximou e disse que não era comum, que ela foi a uma potencial estudante em casa, mas Vincent despertou seu interesse. Quando ele insistiu que ele tinha uma criança prodígio em sua casa. A senhora velha olhou para Tabitha e perguntou se poderia levá-la ao ar livre, para que ela pudesse vê-lo em ação. A mãe do garoto pensou quando ele perguntou se poderia pelo menos jantar. O marido e a mulher abriram a porta e disseram que tinham lagoa pavimentada adequada. Arthur parecia triste e contou a Sylvie. Parecia que não teriam jantar. Em breve, o pequeno animal desceu triste as escadas. Cynthia virou-se e perguntou, sem se virar, se este era o contrato do pai dele, a besta. O garoto respondeu que um vínculo estabeleceu-se entre ele e Sylvie. Quando ela eclodiu há alguns meses, as velhinhas disse que muitos nobres aqui compravam bestas de mana para estabelecer contato com eles. Mas ela nunca vira uma como a Sylvie. Arthur despistou e disse que sua mãe era uma espécie de lobo escamado. Com pequenas asas, ela estava morrendo para proteger o ovo. Ao encontrar o ninho dela, ele deve ter tido sorte. O diretor o observou pensativo. O homem apontou para a frente e disse que estavam lá. Eles saíram para o pátio. Cynthia olhou para o herói e ofereceu-se para verificar se o que Vincent ele disse que era apenas um exagero. Ele mencionou ser um amplificador, mas se recusou a dizer mais nada, dizendo que seria uma surpresa para ela. Ela olhou para o autor e se perguntou por que ele não parecia preocupado. Era confiança ou arrogância que o fez tão calmo? O herói desviou o olhar e se perguntou: que haveria para jantar? Ele sentiu o cheiro de peixe frito hoje. Vincent ajustou seus óculos e disse que ela certamente surpreenda-se quando o Arthur exibiu sua magia de fogo e relâmpago, e ele não conseguiria incendiar o quintal. Como na última vez, Cynthia olhou para o garoto e perguntou se ele não queria, pelo menos, se armar com uma arma. Ele respondeu sendo que ela não usaria a varinha no cinto. Ele também estaria nuas mãos. A senhora olhou para a varinha e sorriu. Ela sugeriu que começassem. O herói pensou durante o treinamento com Varian. O poder
explosivo do fogo e contra-ataque flexível de água. Foram as primeiras artes, de seu mundo, que pareciam elementos reais neste mundo. Para ele, depois disso, Arthur expirou. Ele pensou que a técnica de artes marciais, estilo terra e vento, de sua vida passada. Ele também alcançou alturas, abrindo os olhos. A terra começou a rachar sob seu pé. O garoto começou a brilhar e a terra rachou ainda mais. Ele lembrou das palavras sobre controlar o coletado, mana interno e externo, ao liberá-lo na forma desejada. Arthur ergueu a perna. O garoto chutou e o azulejo quebrou. Ele olhou para a frente com confiança. Todos ficaram chocados. Ela e Sylvie o incentivaram. Arthur pensou que, ao contrário dos magos, esses são os básicos passos que amplificadores seguem para manifestar um elemento. Ele sabia que tinha uma pequena desvantagem. Com o conhecimento passado, o garoto deu um passo à frente. Ele pensou que estava interessado em ver como o diretor da mais prestigiada Academia de Magia reagiria quando ele executou o movimento. Ele ergueu a perna para chutar a pedra e o enviou para a frente. A pedra voou direto para a velha. Cynthia o olhou, surpresa. Ela sorriu, e um campo surgiu à sua volta, protegendo-a das pedras. Ela estendeu a mão, Arthur franziu o senho. Pedras voaram em sua direção. Ele recuou. Ele se preparou para atacar novamente. O garoto voou direto em direção à mulher. Cynthia o olhou, erguendo a mão. Os olhos do garoto se alargaram de surpresa e ele voou longe. Ele franziu e pensou que usaria o vento para navegar no espaço. Então, cria suporte no ar. Com a ajuda Ele parou na pedra e pensou. Mesmo com todo o treinamento com Varian, ainda era difícil usar feitiços de terra ao mesmo tempo e vento. Ele precisava se concentrar. O garoto apertou os dentes. Ele empurrou-se e voou para frente. O diretor sorriu tranquilamente. Ela acenou a mão e formou um redemoinho de pedras. Os espectadores foram soprados pelo vento. Arthur pousou em 4 patas. Uma silhueta era visível no tornado. Ele mal ouviu as palavras da velha. O garoto olhou surpreso. E se ela já preparara, perguntou. O próximo feitiço? Havia vários furacões pequenos. Nas mãos do diretor, eles surgiram ao redor dela. O garoto pensou em usar o vento, que teria efeito retroativo. Resistir ao seu feitiço. Ele combateu os ciclons com o vento. As roupas de Arthur estavam rasgadas. Ele olhou, surpreso. A senhora sorriu. O herói estava ajoelhado quando ela disse que ele era impressionante. Cynthia olhou para ele e disse: ele era excessivamente confiante em suas habilidades. Enfrentar seus oponentes de frente. Ela apertou os dedos e os tornados se dissiparam. A senhora disse que sua exibição de magia e habilidade em combate foi excepcional. Sua habilidade foi excepcional. Ela apontou para ele e disse: este seria o último teste dela. Um crédito extra, por assim dizer. A diretora pediu que ele tentasse manter a consciência. De repente, ouviu-se um sinal sonoro em todo o lugar.
O garoto agarrou os ouvidos. Ele se perguntou se era magia de som. E ela era uma desviante, a senhora idosa se afastou sorrindo. Ela foi até o pai dele e disse: ele passou o teste com louvor. E por causa da afinidade de Arthur com a magia do vento, ela queria treiná-lo pessoalmente. Ray olhou para o filho e perguntou: desde quando ele aprendeu a usar magia de terra e vento? Com igual sucesso, a senhora-chefe franziu a testa e perguntou o que ele queria dizer. Com igual sucesso, Vincent assistiu horrorizado. E disse que usou magia de fogo e magia de raio ontem. Por isso, ele a trouxe para este pátio. No pátio, pois queimou seu gramado. A senhora o olhou e perguntou: se este garotinho pudesse controlar, pelo menos, os 3 elementos básicos e um elemento supremo, o herói disse: 4 ao todo. Arthur estendeu a mão e disse que ele tinha uma afeição afins com todos os 4 elementos. Ele o olhou surpreso. Ray sorriu e perguntou se ela estava bem. Ellie olhou para a mãe e perguntou se o irmãozinho era realmente forte. A diretora riu e disse que ele era muito forte e que provavelmente vai se tornar o mais forte no futuro. Arthur lembrou que, depois que todos se acalmaram, ele pediu desculpas à família por não ter contado. A mãe dele riu e pediu que não houvesse mais segredos. Ele lembrou como seu peito se sentiu com as palavras dela. Queria poder prometer isso também. Depois de um tempo, todos comemoraram o sucesso do garoto. Cynthia o olhou, colocou a mão no ombro dele. Uma cúpula surgiu ao redor deles. Os pais conversavam, mas ninguém conseguia ouvi-los. A diretora fechou os olhos e disse que, enquanto este feitiço durasse, eles não os ouviriam. Ela pediu sua opinião. O garoto sorriu e pensou, parecia que ela conseguia enxergar nele. Ele olhou para a mão e disse que mostrou a ela seus poderes, porque ela tinha 2 coisas. Ele precisava de poder e influência. Ele olhou para ela e pediu para proteger sua família, até que ele fosse forte o suficiente para fazer isso sozinho. Ele disse que não só iria frequentar sua academia, mas também se tornaria seu discípulo. Mas ele também a consideraria sua benfeitora. A senhora inclinou a cabeça. Riu e disse que, mesmo o rei e a rainha de Sapon, ninguém se atreveria a fazer-lhe um acordo tão unilateral. E ele pensou que ela concordaria em formar tais relacionamento com uma simples criança. Ele sorriu e disse que, comparado ao rei e à rainha, ele estava mais consciente do potencial desse simples garoto. E acreditava que ela pensava o mesmo. Ele desviou o olhar e disse que faz parte do acordo. Teria que esperar até entrar na academia dela. Ela o olhou, questionando. Arthur fechou os olhos e disse que ele havia prometido alguém importante, que viveria sua vida ao máximo. E ele pensou que frequentar sua academia a uma idade mais normal, isso ajudaria. A diretora cobriu a boca e disse que foram 3 anos completos. Disse que ainda não havia contado à família. Ele olhou para os pais e disse que iria ser um aventureiro. Houve um grito atrás da porta. Ele
Gritou. De jeito nenhum. Não. Pra quê? Havia 3 pessoas perto da entrada. Vincent percebeu que parecia que já haviam começado. Ela concordou, ele puxava a saia da ele.